Fala Contras, que saudade de fazer o podcast, segunda temporada começando. Sou Rodrigo, contador da Palavra Contábil, e hoje estou aqui com aquele rapaz que você já conhece, Elisão. Que saudade, irmão, como é que você tá? Pô, tava com muita saudade, protegidos. É uma alegria novamente estar com vocês, podendo compartilhar esse momento, um momento único. Poxa, especial. Reiniciando, né, o podcast aqui no 2026, com uma grande convidada. Meu nome é Enir, trabalho com proteção de veículos, com plano de saúde. E hoje é um momento assim, histórico, eu acho, para a Continental, pois acredito eu que nunca tivemos uma palestrante como nossa convidada. Com essa qualidade, Galera, nós sabemos, muitas pessoas não acreditam, mas nós temos a certeza. Tudo começa pela mente. Nós iniciamos aqui numa conversa, falei, vamos convidar aquela moça? Todo mundo falou assim, não, ela não vai vir não, tu tá louco? Aí eu falei, eu sou louco mesmo, mas ela vai estar presente nesse podcast, eu tenho certeza, em 2026, e vai ser uma palestrante nossa. E é com muita alegria, com muita gratidão que nós recebemos a mentora Dani Marques, direto de Jundiaí. Salve de palmas, Seja muito bem-vinda, Dani, é um prazer aí te receber. Realmente é uma alegria, uma gratidão muito grande. Ai, gente, a gratidão é minha, né? Agradeço imensamente o convite de vocês, principalmente do Enir, né? Estou muito feliz de estar aqui, poder compartilhar com esse público que vai estar assistindo aqui, né? Que quer expandir a mente, poder compartilhar um pouco mais do meu conhecimento. E, bom, eu estou Dani, né? Estou Dani Marques, meu nome é Daniele Mara Marques da Silva, mas estou Dani Marques. Como o Enir falou, eu hoje atuo, né, me posiciono como mentora, formadora de terapeutas da nova era, porque, gente, a nova era já chegou e agora vai ser um momento de muito forte de separação do joio e do trigo. Então, ou a gente expande literalmente a consciência, porque essa separação não é sobre pessoas boas e ruins, mas é sobre consciência. Então, ou a gente expande, ou a gente realmente vai ficar para trás. E eu tô muito feliz de poder falar disso também aqui hoje, né? Para todo mundo aí, para mim também, porque quando eu falo eu também escuto de novo e vou treinando a minha mente. E agradeço mais uma vez o convite. É isso, a gente agradece. Pô, já começamos como, né? Já começamos. Dani, cara, obrigado por você estar vindo aqui. O Enir sempre falou, como a gente conversou aqui no off, muito sobre o seu trabalho, um trabalho incrível. E assim, eu fiquei extremamente curioso, como eu não sou aluno seu, mas serei. Vamos começar então, sabendo quem é a Dani Marques. Lá do comecinho, conta um pouco pra gente da tua trajetória aí. Antes de empreender, né? Antes de ser a psicóloga, a mentora. O que te levou a essa jornada aí? É muito massa, né? Quando a gente pensa em falar disso, porque assim, vem um misto de emoções aqui comigo, porque são 44 anos, então tem bastante coisa para falar, mas é óbvio que tem que resumir, né? Mas, gente, a Dani, ela foi uma criança que sentiu rejeição, que se sentiu abandonada, que sentiu a falta do pai. Sim. E esse foi o começo da minha história de dor, que depois foi transformada, ressignificada, reprogramada. Uhum. Mas, quando eu falo, né, para resumir essa minha história, eu falo que eu vim da rejeição para o merecimento da prosperidade. Sim. Inclusive, essa minha história, ela tá bem resumida no meu Instagram, né? Logo que a pessoa entra, né, no meu Instagram. E também foi a matéria de uma revista, Mulheres que Brilham, que eu participei, fui convidada, né, o ano passado a participar e coloquei a minha história lá. Então, a Dani não é realmente, né, não iniciou o processo dela como psicóloga, mas como essa criança que sentiu, né, todas essas dores, que teve várias feridas emocionais, que carregou lixos emocionais por anos e que realmente só sentia a falta. Sim. E por sentir a falta, teve baixa estima em alguns momentos, por sentir a falta dessa presença paterna. E, gente, só para falar para vocês, eu não culpo meu pai mais, eu não tenho mais problema nenhum, tá tudo resolvido, reprogramado, ressignificado. E é por isso que eu tô falando assim, né, sem problema nenhum. Mas a Dani vem disso, né? Antes de eu realmente me tornar psicóloga, e foi a minha primeira formação,
E aí a gente entende que todas as nossas buscas são projeções. Sim. Então a Dani veio dessa falta e ausência de um pai. Então eu sentia tudo isso, eu não sabia expressar, eu não sabia comunicar. Então a gente vai fazendo nos comportamentos tudo aquilo que tá dentro da gente. Porque a gente tem uma força propulsora que mostra fora o que o nosso inconsciente é. Todas as nossas dores, nós não somos o que a gente acha que é. Nós somos o nosso inconsciente em ação. Então o que estava no meu inconsciente? Falta, ausência, né? E entre outras dores, abandono, humilhação, enfim, crítica, todas essas feridas que a gente fala que são as principais feridas, né, emocional, eu trouxe. Entendo. E aí, tudo isso foi culminando para quê? Para que a minha estima baixasse em alguns momentos, para que eu tivesse relacionamentos tóxicos muitas vezes. Eu buscava nas pessoas a figura do meu pai. E achava, literalmente. Aí eu achava pessoas que faziam as mesmas coisas que já aconteceu. Por quê? Porque tudo isso acontece para que a gente possa se curar daquilo e se resolver. Mas na época é óbvio que eu não entendia. Então eu venho deste lugar, né? Essa foi a Dani antes. E aí foi indo, e através de relacionamentos tóxicos, de projeção, eu buscava o meu pai nas relações, me tornei codependente emocional. Então eu vivia a dependência emocional. Que muitas mulheres vivem hoje, inclusive, por todas as questões voltadas ali na infância, né? Que tudo acontece até os 7 anos. E tudo fica armazenado, e dali a gente só é uma lupa. Caramba! Pro resto da nossa vida. Tudo que ficou até os 7 anos é o que a gente vai projetar para depois dos 7. Tudo, absolutamente tudo, em todas as áreas da vida. Então, eu não vou falar um palavrão aqui, porque eu não sei se, né, mas eu tenho vontade de falar, eu era FUDIDA, igual muita gente, emocionalmente falando. Sim. Né? E cresci com tudo isso. E aí, um dado momento da minha vida, né, pelas próprias projeções de dor e tudo mais, e de necessidade de ter alguém ali, de ter pessoas, de agradar a todo mundo, que é a maior busca do ser humano, né, necessidade de ser aceito e amado, né, e aí eu acabei iniciando a faculdade de psicologia, fui buscar a faculdade porque eu queria ajudar na época a pessoa com a qual eu tinha um relacionamento. Né? E fui buscar a psicologia, mas ainda a projeção das minhas dores, porque eu achava que eu era salvadora, que eu ia salvar, com tudo que eu tinha, com todas as dores, não podia me abandonar, então eu tinha que salvar para manter tudo ali. E aí fui fazer a faculdade de psicologia. E aí no meio do processo eu descobri que não era muito sobre isso, né? Que eu não ia conseguir salvar o outro, mas eu ainda não aceitava. Entendo. Enfim, e ali, mas ok, fiz a faculdade de psicologia, fiz a minha especialização na área da dependência química, que foi a minha primeira área de atuação, tudo por projeções de tudo que aconteceu desde lá de trás. Tem um histórico muito grande familiar também com essa questão da dependência. Então a gente vai realmente projetar depois dos 7 anos tudo, nas coisas, nas pessoas, nos fatos, nas formas, né? E ali, ok, terminei a faculdade, fiz o meu TCC em dependência química, fiz minha primeira especialização em dependência química. E quando eu estava fazendo a especialização em dependência química, eu me conectei com a inteligência emocional, que na época era para ajudar no trabalho da dependência química. Só que aí a inteligência emocional foi amor à primeira vista, assim. Me apaixonei e aí fui fazendo. E depois fazendo vários outros cursos de desenvolvimento pessoal e que eu pudesse agregar, né, para trabalhar também. Só que cada curso que eu fazia, na maioria eu fiz cursos práticos, eu ia me curando de mim mesma no processo. Caramba. Então isso foi muito interessante, porque o único curso que eu fiz que foi diferente foi a faculdade de psicologia, porque ela não te dá aproveitamento para você mesmo, assim, a faculdade em si, você tem que fazer o estágio, passar por um psicólogo, né, para ver a prática, mas a faculdade em si não, ela te dá ferramentas para ajudar outras pessoas e conhecimento intelectual, não conhecimento emocional, próprio, né, emocional e tal. Então os outros cursos não, todos os outros cursos que eu ia fazendo eram todos nesse sentido. E aí eu ia me curando de mim mesma. E aí, conforme eu ia me curando, eu ia agregando subsídio, ferramentas para poder ajudar melhor outras pessoas, porque daí eu tava com mais força para falar. Sim, né? Aquilo tinha mais eficácia, tinha uma evidência concreta ali, então isso me absorvia mais, assim, vamos dizer. E aí até que então cheguei a um dado momento, né, que eu realmente me desconectei, me desliguei
ali dessa realidade da rejeição e encontrei a prosperidade. Você largou aquele peso que te segurava, vamos dizer assim. Isso. E aí me conectei com a prosperidade, no caso, né? Porque aí eu consegui realmente reprogramar de uma forma bem ampla várias coisas que eu precisava. E eu não tô falando que isso é o suficiente. A mente, sim. A consciência é infinita. A gente vai reprogramar até o desencarne. Sim. Nossa mente, porque são vários níveis, né? De consciência. Mas aí eu cheguei ali nesse movimento da prosperidade. Eu falei, na verdade, nunca me faltou. Eu só não enxergava. Caramba. Por causa das dores. Forte isso. Então, esse é assim, um resumo bem resumidinho ali da minha história, né? Tem duas, sempre tem sempre eu falo para as pessoas, né? Todo dia eu acordo. Como todo mundo, a gente tem. Eu também sou uma pessoa que tenho coisas positivas, tenho minhas dificuldades. Eu falo sempre para minha esposa. Eu sempre acordo com duas escolhas: olhar para o lado da dificuldade ou olhar para o lado da esperança. Todo dia eu acordo olhando para a esperança, Dani. E isso me ajuda bastante. E uma coisa que eu me conectei logo de cara com a Dani, porque muitas pessoas não acreditam nessas coisas, né? Tem as suas crenças limitantes. Eu mesmo tive um episódio meio próximo da Dani. Eu tinha 6 anos, eu jogava futebol, ficava na rua menino, então eu era mais... Hoje eu sou moreno claro, mas era um moreno mais escuro, né? E meus irmãos são tudo brancos, né? Porque minha avó era escrava, né? E meu avô era um italiano. Era um alemão, então, nossa, foi o contraste do caramba. A minha família toda é branca, eu fui o único que era o moreno. E só que isso gerou várias dúvidas na minha família. As pessoas falavam, pô, esse menino aí eu acho que é adotado, acho que ele foi trocado na maternidade. E era uma coisa que era mais leve, que as pessoas que ficavam falando. Até que um dia eu fui visitar uma tia minha, e aí eu tô no quarto, ela não percebeu que eu estava no quarto, eu tinha 6 anos, e aí minha tia fala pra minha avó: nossa, esse moleque é muito feio. Eita, moleque feio, horrível. Esse moleque não é filho da Ondina e do Zé Carlos, não. Esse moleque foi trocado. É que eles não aceitam isso. Esse moleque aí não é filho deles, não. Caramba. Isso mexeu tão forte comigo, mas tão forte, que aí eu fiquei por um grande período da minha vida com uma crença limitante, assim, pô, me achava inferior a tudo. Então isso me atrapalhou muito. Até que eu consegui me libertar depois com essa mesma pessoa. É muito louco isso. Deus é maravilhoso. Com essa mesma pessoa, eu já 18 anos, jogador de futebol, eu paro. Essa pessoa tá na minha casa e fala: nossa, como esse moleque tá bonito. Nossa, que negão lindo, não sei o quê. E essa pessoa, ela teve a atitude ali de, num momento, me deixar muito para baixo. E depois por volta de 12 anos... também me tirar dessa situação que eu estava ali de sempre me achar o patinho feio. É muito forte, é por isso que a gente fala que... A Dani fala muito isso até numa imersão que nós fomos. Temos que tomar muito cuidado com a nossa fala. Dani, teve um ponto na tua fala que me chamou a atenção, que é... Isso acontece, acho que com muitas pessoas, que é... Você falou de... Você tinha suas questões emocionais, mas você estava buscando ajudar... procurando ferramentas para poder ajudar, no caso, o seu parceiro na época, né? A pessoa que estava próxima. E isso é muito claro, assim, faculdade. A gente fala faculdade, né? A gente sabe que muitas vezes a faculdade ela dá o subsídio, mas ela não aprofunda como tem que ser. Nessa questão emocional, psicológica também, a psicologia, ela ainda é mais subjetiva ainda. Se você não procurar mesmo... né, adentrar lá, né, num determinado tema, ou então buscar mesmo a raiz da questão, sempre vai ficar aquela como é que eu vou dizer, aquele talinho que pode florescer tudo de novo, às vezes até maior do que estava a princípio. Quando é que você sacou, você percebeu que todo esse rolê que você, na sua cabeça, estava fazendo para ajudar a pessoa, automaticamente ele é como se tivesse cortado lá da raiz aquela questão tua, e você falou assim: não, agora daqui para frente tu passou a ver o mundo de uma forma diferente, assim, muito diferente, assim, assim, não, daqui teve uma ruptura. Tem algum momento que você tinha uma ruptura total, falar assim: não, eu achava que era uma coisa, mas agora o que eu estava fazendo não tinha nada a ver, era para um outro propósito, de repente. Tudo que você fez, de repente, foi para um outro propósito que, às vezes, pelo que você falou aqui, você de repente não tinha nem percebido. Teve algum momento de você falar assim, com clareza, que você falou assim: não, aqui virou a chave, aqui eu me larguei, aqui acabou. E aqui é uma nova história que está começando. Massa, essa pergunta também. Foi um processo.
Não foi do dia pra noite. Eu acho que isso é muito importante a gente falar, porque tem muitas pessoas que pensam que é mágica e não é uma... É que eu vinha falando com a Adri no carro. Não é uma mágica que você tira o coelho da cartola. É uma mágica que você vai fazer. Porque se você quer o milagre, você precisa se tornar o milagre, né? Ser o milagre. Então, eu sabia que eu não queria mais viver daquele jeito e daquela forma. Mas eu não sabia como fazer, mesmo sendo profissional da área. Por quê? Porque... É aquilo, o ego às vezes, né? Ele não permite com que a gente enxergue de primeiro que a gente também precisa olhar pra dentro. Ainda mais porque eu era uma profissional da área, vestia a capinha da super mulher. Tudo bem que eu amo a Mulher Maravilha, mas hoje eu não uso ela mais no arquétipo oposto, eu uso ela só na justiça, que eu gosto, né? Mas antes eu usava assim no sentido de vou salvar a heroína de tudo e de todos, e nós só podemos ser herói de nós mesmos. Essa é a grande verdade. Isso é muito legal. Né? Mas, assim, então foi um processo, a coisa começou num despertar quando eu estava formada. No final do primeiro ano da minha faculdade, no final do primeiro ano, depois de formada, no primeiro ano de formada, no final do primeiro ano de formada, eu já atendia, assim, eu saí da faculdade, já tinha muitos clientes. Então, assim, minha agenda era lotada, sempre foi. E ali, só que aí é aquilo que eu falei, né? Eu ainda não via prosperidade. Sim. Eu não tinha consciência. Então, dinheiro entrava, dinheiro saía, aquela coisa, e era aquilo. Você tava só no jogo, no ciclo ali. Exatamente. Totalmente na Matrix. Né? Programada para servir a Matrix. Daniele, mais uma no jogo, né? Sim. Mas quando chegou no final do primeiro ano, como eu tinha muitos clientes, eu tinha, assim, já muita coisa girando ali como profissional, mesmo para quem estava no início. No final desse primeiro ano, após uma cliente sair do meu atendimento clínico, eu ainda atendia bastante clinicamente presencial no Guarujá, eu tive um estágio que eu falei assim, cara, peraí, eu tô ajudando todo mundo, eu tô entregando ferramenta pra todo mundo e a minha vida tá uma bosta. Caramba. Minha vida tá uma merda. Quer dizer, eu tô tendo essa coisa que as pessoas estão trazendo pra mim e eu tô ajudando elas a sair. Porque foi um feedback que a pessoa me deu que foi, tipo, muito surreal, assim. E eu falei, caraca, ela tá falando, ela melhorou e eu tô nisso. E, como assim? Ali foi meu primeiro start. Onde realmente eu falei, eu preciso fazer alguma coisa por mim. Não basta com que eu ajude os outros, eu preciso me trabalhar também para ser uma pessoa melhor. E aí, sim, conseguir ajudar melhor os outros. Sim. Mas eu preciso fazer algo por mim. Então, caiu essa ficha, né? Que não foi diretamente pelo relacionamento, assim, ainda. Mas foi essa ficha. E aí, ali, eu comecei a fazer alguns cursos. Até que, logo na sequência, uma amiga falou pra mim, Dani, você gosta muito de pessoas, você gosta de treinamento de habilidades sociais, que é uma abordagem da psicologia cognitiva comportamental, né? Sim. Que já faz treinamento, mas menores e tal. Ela falou, eu vou te indicar um treinamento. Eu acho que vai ser muito bom pra você criar um outro treinamento. Ela sabia que se ela falasse pra mim, provavelmente, se fosse pra outra forma, eu não iria, porque meu ego tava lá na altura. Sim. Então ela falou desse jeito. E aí eu falei assim, que legal, então eu vou, né? E aí foi o primeiro treinamento que eu fiz, onde eu entrei, eu falo que eu entrei com a capinha da Mulher Maravilha, da psicóloga Mulher Maravilha. Eu tomei tanto tapa na cara, no sentido figurado, né? Sim. Tipo assim, de porrada mental. Choque de realidade. Quem é você? Você não é nada, você não é ninguém nesse sentido que você pensa. Baixa teu ego, doutrina o seu ego, sabe? Foi esse tipo de tapa, né, gente? Não que eu não era ninguém. Sim, não entendi. Vocês entenderam. No sentido figurado, vamos fazer uma metáfora aí, né? Mas eu tomei tanto nesse sentido que eu saí, de certa forma eu saí com o meu treinamento pronto, o Vencedor Barreiras de Inteligência Emocional, que é o que o Enir participou também. Então eu saí com o treinamento pronto, mas eu também ali virou muita chave. Então ali, né, eu tive o start nesse ano que eu falei depois da cliente, e ali naquele primeiro treinamento eu mudei muita coisa, eu vi muita coisa, eu enxerguei muita coisa. Foi ali que eu entendi que desde a vida intrauterina eu já tinha trazido uma percepção de rejeição em relação ao meu pai. E aí eu quero só completar que eu falei da rejeição, e às vezes pode ter pessoas que ainda estão na dor e vão continuar culpando a pessoa. E aí, só para fazer um paralelo, todas as nossas interpretações de dor, todas as nossas dores são interpretações nossas. Não é sobre o outro, é sobre nós. Então, eu também demorei anos para entender isso. Então, obviamente que eu, na rejeição, me sentia rejeitada e culpava, achando que meu pai tinha me rejeitado.
Mas ali nesse treinamento, por exemplo, foi a primeira vez que eu voltei na vida intrauterina numa técnica que hoje a gente aplica também nos treinamentos, que é o rebirthing, que é o renascimento, e eu vi a primeira sensação de rejeição que eu tive, que eu me senti rejeitada em relação ao meu pai, mas que de fato não é que ele estava me rejeitando, mas eu interpretei aquilo. Então a gente começa as nossas interpretações desde a vida intrauterina, né? Sim. E aí ali virou outra chave. Tipo assim, tenho que perdoar o meu pai. Começou o processo, né? E porque eu não por ele necessariamente, porque ele não precisa, ele é maior do que eu. Só que eu não sabia disso, eu não tinha visão da constelação ainda, né? Mas pra mim, porque ele não tá me fazendo bem. E aí, lógico que automaticamente quando você faz isso, você muda a tua história nos relacionamentos afetivos. No meu caso, eu buscava o pai que eu não tive da maneira que eu achava que eu tinha que ter. Sim. Tem isso também, em todas as relações. Então, não me dava carinho, buscava me dar, mas me dava o que eu já tinha, que era isso que eu vibrava no meu campo. Então, ali foi a primeira chave nesse sentido em relação ao meu pai, né? Sim. E ali, ok, então começou a mudar algumas coisas. Então, foi um processinho. E aí, depois, outro curso, encaixava outra peça do quebra-cabeça. E outra. Até que chegou um dado momento em que realmente, numa outra imersão, fazendo uma outra técnica, já depois de alguns anos, acho que isso tinha aí uns 3, já estava uns 3, 4 anos me desenvolvendo, porque assim, são 15 anos me desenvolvendo como pessoa. Sim. Então, depois que eu comecei, eu não parei mais, né, de me desenvolver também, não só profissionalmente, como pessoa. Então, depois de uns 4 ali anos, mais ou menos, acho que foi em torno disso, numa outra imersão, eu consegui ver a mesma coisa que eu ainda não tinha visto daquele jeito, por isso que é importante a repetição. Sim. Porque a repetição é a mãe da retenção, e uma hora vai, a régua mole, pedra dura, tudo bate até que fura. Sim. Né? E aí, ali naquela imersão, entro numa técnica, numa vivência, onde eu consigo olhar para todo aquele cenário com relação ao meu pai e falar assim, meu Deus, ele me amou do jeito dele. E eu falei, cara, ele só deu o que ele podia, mas não significa que ele não me amou, porque eu significava que ele não me amou, pela ausência. A tua interpretação era essa. E eu vivi a dor da falta por causa disso. E ali naquele momento eu falo, cara, ele me amou do jeito dele. E eu chorei, virei case na época da Sociedade Brasileira lá de Inteligência Emocional. Porque eu fui pro chão, eu saí da cadeira, assim, eu caí no chão e fiquei em posição fetal, assim, e foi assim, uma ressignificação muito forte, porque quando a gente tem um forte impacto emocional, sim, afeta rapidamente as células do nosso corpo por conta da bioquímica emocional. Então é assim que a gente significa e é assim que a gente ressignifica, sim, também. Sim. E naquela hora houve a minha ressignificação, então foi assim, pá! E daí, depois daquela imersão, eu fui fazendo outras, e aí chegou um dado momento em que eu disse, bom, eu fiz uma técnica lá de projeção, né, que hoje até uso no método Master Terapeuta Emocional, que é a minha formação, né, de terapeutas, e aí essa técnica me fazia olhar para a projeção. O que eu estava esperando das pessoas mais próximas? E ali, claro que eu já tinha feito esse tipo de técnica de outras formas, mas não com aquele impacto emocional, né? E aí, quando eu faço essa técnica e eu olho para várias pessoas e eu coloco na época o meu ex-companheiro e eu olhei o que eu estava esperando dele. Tudo que eu estava esperando dele era o que eu não estava dando para mim. Uau! Isso é fabuloso. É atenção, carinho, reconhecimento, conversa, diálogo. E tava no nível hard, porque as minhas notas eram todas maiores. Quanto você espera da pessoa? Ah, reconhecimento. Quanto? 10. Tipo, a maior nota, sabe? E aí eu tomei um tapa ali na cara que eu falei, meu Deus, eu não tô me dando. Ah, meu Deus. Né? E aí, assim, virou aquela chave. Eu falei, cara, então se eu não tô me dando, né? E quem tem que se dar isso sou eu pra mim. Eu não posso esperar mais dele. Não é sobre isso mais. Sim. É sobre eu, é sobre mim, nananã, né? E ali eu comecei a reorganizar os papéis dentro da relação. Sim. E aí eu falei, não cabe mais essa relação. Por quê? Na hora que eu devolvo o papel dele de marido e não de pai, que eu projetei, eu tiro a projeção, eu anulo a projeção e eu olho e falo, só eu tenho que fazer por mim, não é ninguém.
E aí eu bato no peito e falo, agora eu assumo a minha responsabilidade de quem eu sou, do que eu vim fazer nessa vida, nessa terra. Sim. E não projeto mais em ninguém. Chega! E na hora que eu fiz isso, que eu retiro a projeção, eu devolvo pra ele o papel dele, que é de marido. E não de pai, que eu ainda buscava. E aí, quando eu faço isso, o que acontece? A relação termina. Por quê? Porque não tinha mais uma compatibilidade. E ele também não sentia mais esse movimento da relação. Porque, de certa forma, ele projetava em minha mãe que ele queria. Entendo. Então, devolve-se o papel, cada um fica com o que é seu. E por outros fatores também, que já envolviam o nosso relacionamento, por causa da codependência e tudo mais. E aí, ali eu quebro o elo da codependência. Porque o que é a codependência ou a dependência emocional? Viver a vida do outro. Sim. Na hora que eu assumo minha autorresponsabilidade e é bater no timo para ativar cada vez mais, né? Que esse órgão de expansão, né? Eu falo, cara, não tem mais o que eu fazer. Então, o que eu esperava dele, eu não posso esperar mais. Eu tenho que ir lá e fazer por mim. Então, né, e outros fatores que envolviam essa codependência, ali eu quebro esse elo. Por quê? Porque aí eu não dependo mais, eu não espero mais, eu tenho que fazer. E se eu não tô satisfeita dessa forma com a relação, então quem tem que resolver? Sou eu. Então, olha, não dá mais. Lógico que doeu muito, porque você fala o não, você termina a relação, depois você olha pra família, você olha pro filho, você olha pra culpa, você olha até pra tua história de novo e fala, puta que pariu, eu tô repetindo a história que eu vivi. Agora meu filho vai ficar assim, ele vai interpretar a ausência, aí ele vai interpretar a falta, e aí ele vai sofrer. Mas aí, ao mesmo tempo, ele tá vivendo a experiência dele, meu filho, e eu a minha. E agora é sobre a tua experiência. Né? Enfim, e aí é onde acontece a ruptura. Rapaz! A Dani, ela quebrou o paradigma que eu falo. A gente sempre fala, até repetitivo, né? Então a Dani afirma que essa parada que muitas pessoas ficam assim, estão sofrendo, estão passando dificuldade e falam, pô, é que eu não dou sorte. Ai, coitado, isso é balela, né, Dani? Isso é vitimismo. E vou dizer uma coisa, a vítima não prospera. Sim, cara. Vítima não prospera, porque eu fui vítima muito tempo do quê? Da rejeição que eu sentia, do abandono que eu sentia, da falta que eu sentia. Essa era a minha história. A vítima, coitadinha. E posso falar uma coisa? Nesse período que eu vivi a codependência muito grande, que foi a maior experiência da minha vida, que eu falo que, me fez crescer assim 300%. E quando eu falo isso para as pessoas falam, como aconteceu tudo isso na relação? E você ainda... Cara, eu permiti, eu falo. Eu permiti ficar naquela relação por causa do meu nível de consciência. Mas quando eu despertei e entendi, eu resolvi. Mas é sobre permissão. Se a pessoa tá convivendo com alguém que não tá bom, a coisa não tá boa, ela tá se permitindo. Ela não vai admitir porque ela é uma vítima de merda. E ela não admite. E vítima de merda, gente, eu não quero falar no sentido pejorativo, é porque nós acabamos sendo vítimas de merda, sim, porque é mais fácil você se ver como vítima. Por quê? Porque existe um ganho secundário. E foi o que eu vivi no auge da codependência, dessa disfunção emocional aí, toda causada por essa minha história da infância. O que eu entendi? Eu vivi um triângulo de dramas. E aí tem até um livro, se alguém tá aqui, né, e tá assistindo e se vê como dependente emocional, codependente, pode comprar esse livro e fazer os exercícios. Chama-se Codependência Nunca Mais, da Melody Beach. Esse livro foi vários tapas na minha cara, porque esse livro, o que eu entendi? Eu tava vivendo um triângulo de dramas, que é composto por o Salvador, né, o Salvador da pátria. Sim. Aí o Salvador não consegue salvar. Ele não salva ninguém. O que ele faz? Ele vira vítima, entra no vitimismo. Então depois que eu não consigo salvar, eu entro no vitimismo. Aí como vítima, eu não resolvo também. Aí eu vou pra onde? Pro empunhador do forcado. Aí eu vou enfiar a faca, empunhar o forcado na pessoa. Aí eu vou apontar, vou apontar. Mas nunca responsável, percebe? Sempre tira a responsabilidade. Depois volta de novo lá. Vou tentar salvar de novo. Não salvei, vítima. Aí fica nisso. E eu contava essa história a vida inteira pra mim, assim, nesse período, né? Até eu tomar consciência. Então, por isso que eu falo, vítima de merda mesmo. Sim. Porque a gente vive esse vitimismo. Só que a vítima não prospera. Então, eu não prosperava no meu relacionamento. Não prosperava em outras coisas nesse sentido, né? Porque eu trazia esse vitimismo. E, assim, não existe meio termo.
Ou você tá narrando, contando, verbalizando uma história de vítima ou de protagonista. Não existe meio termo, gente. Pode perceber, por isso que eu falo da fala, né? A narrativa, a nossa comunicação expressa as nossas crenças, mesmo que inconscientes, os nossos programas, mesmo que inconscientes, aqueles que a gente não tem consciência, mas tá expressando o tempo inteiro. Mano, fala pra você uma coisa. O que ela falou até agora, se você levar. Agora eu vou ser provocativo hoje. Me permite ser provocativo? Pode, realmente você é provocativo. Eu vou ser provocativo. Dani, levando pro lado do empreendedorismo, né, essa questão do vitimismo, né, que você está mencionando. Perfeito. O que acontece? A gente está vivendo um momento. Não vou entrar em questões políticas, mas assim, no país, certo? Em que a maioria da nossa nação ela é vítima, de alguma forma, certo? E aí você falou uma coisa que eu acho incrível, que é a autorresponsabilidade, que é você ser protagonista, trazer para você a responsabilidade que você tem na sua vida, certo? E fazer diferente. Em vez de ficar preso, como você falou, nesse triângulo, que se você permitir, você vai ficar ali e já era. Você está fadado a ficar nisso, e aí você falou, você não vai alcançar outros níveis, não vai prosperar, não vai levantar a cabeça para ver, sentir outros ares, sabe? Respirar outras possibilidades. E aí você falando sobre isso, a gente falando sobre essa questão do nosso país e tudo mais, do pessoal se sentir vítima. O quão difícil é? E assim, eu não sei se de repente as pessoas já até tiveram essa sensação, essa percepção. Mas você acha que é muito mais... Acredito que sim, mas vou perguntar mesmo assim, porque o pessoal está assistindo. Vamos lá. É como se essa percepção, esse conforto te colocasse no colo. Como se fosse você pegar uma criança no colo, assim, deixa confortável ali, sabe? Tem tudo que você precisa. Tem ali alimento, tem aconchego, é quentinho, não tem perigo. Ser vítima nessa questão, ela é mais vantajoso, entre aspas, para quem está nesse momento? É muito mais complicado você tomar essa autorresponsabilidade? E aí, pro lado do empreendedorismo, você pensar olhar para o seu entorno e você sempre se achar, por exemplo, jogando para o lado do negócio, aonde eu moro é ruim, as pessoas que eu convivo é uma merda, não presta, não tem pensamento, não sei o que, não consigo crescer, eu não vou crescer. E aí eu achar que eu não vou crescer e ficar por isso mesmo, meu negocinho, com a minha empresinha, sabe, essas coisas sempre no diminutivo. É muito mais complicado você se tornar protagonista nesse sentido, levando um pouco no campo do negócio, do que, por exemplo, estar no conforto, ali do aconchego da vítima, nesse caso. Sim, com certeza é mais confortável, né? Ficar na merda é quente. Então, assim... Essa é muito boa, adorei essa. É confortável, porque... Ficar na merda é quente, é boa. Até porque o que eu ia falar, né, que eu disse que eu vivia esse triângulo de dramas, né? Sim. Então, o ganho secundário da vítima. Qual que é o ganho secundário de toda vítima? Independente da circunstância. Quando você tá se sentindo vítima, que é uma ferida e é uma distorção também cognitiva, né? Que a gente aprende. Porque a criança foi vítima. A criança era indefesa. A criança não tinha consciência de um adulto. Só que, por isso que eu falo, enquanto não curar a criança interior ferida... Você não vai sair da vitimização, né? O adulto fica doente, fica vítima por causa das dores da criança. Sim. Então, beleza. Só que nós nos tornamos adultos com o emocional infantilizado, não curamos e mantemos essa vitimização. Mas, por que é mais cômodo, é mais fácil, né? Porque existe esse ganho secundário. Lá na infância, com as dores que você tinha, você às vezes não sabia representar. Mas o que acontece quando você se machuca, quando alguma coisa ruim acontece? Alguém corria, não, tadinho, não sei o que, bababá, beijinho, sarou. Exatamente. Então, o que acontecia comigo, e isso vai fazer sentido pro empreendedorismo. Sim. Né, para isso que você me perguntou. Quando eu tava na parte da vítima, eu contava a história para as pessoas. Isso aconteceu no meu relacionamento, olha o que fulano fez, olha como é que foi. E aí, o que as pessoas falavam para mim muitas vezes? Ele não te merece. Você é tão boa. Fala o que tu quer ouvir. Seu ego... Pra você absorver o ego e pra você ficar naquela merda. Então eu tô tendo um ganho. Eu tô tendo. Por isso que é confortável, tá quentinho. Né? Sinestesicamente falando, que eu sou bem sinestésica. Veja, a minha criança ali recebendo
aquilo que ela recebia antes. O carinho, entre aspas. Exatamente, mesmo que de uma forma errônea, Sim. né? Então, por isso grande parte fica. E é mais cômodo, né? E confortável. Por quê? Porque quando você assume a tua autorresponsabilidade, quando você entende que você é protagonista da sua história e que nada nem ninguém é responsável por nada, porque as pessoas não são nossas, mas elas estão passando na nossa vida com um único intuito. Isso é de mostrar importante. pra nós que a gente precisa se curar. E no negócio é a mesma coisa. Por quê? Porque uma pessoa que não prospera no negócio é porque ela não prospera no pessoal. Sim. O CPF vem antes do CNPJ. Perfeito. Então, se a pessoa já é vítima, o negócio vai ser vítima. Ela vai desdobrar isso para todas as áreas da vida. Para o empreendedorismo também. Só que daí é muito complexo porque o empreendedor ele tem uma parte, né, de tipo tomada de decisão. Ele tem que ter esse ímpeto Sim. para não querer ficar CLT, né? Ele tem que ter alguma postura ali, tomar esse ímpeto. Só que se ele ainda tá muito na dor da vitimização, ele até tem um ímpeto, ele até quer, mas é isso Mas que ele acontece. volta. Os programas dele Voltar pro conforto. Sempre voltar pro conforto. é de vítima, é de culpar o outro. E do contrário, Dani, por exemplo, quando você decide ser o protagonista. Agora eu vou falar uma coisa que o Eli adora. Aí, O Eli adora. o protagonista tem que... Então, o que acontece? E aí, quando tu vira o protagonista, tipo assim, olha, agora é o seguinte, eu como contador agora, eu vou ser o melhor contador da minha área aqui, eu vou ser referência, bababá. Que é o meu objetivo, eu já deixo claro sempre, desde o primeiro Contra a Maré. Que é virar referência onde eu estiver. E não é uma ambição de, o cara sendo arrogante, não é isso. É um trabalho que eu quero fazer. Eu quero fazer um trabalho diferente, para fazer como eu quero, né? Preciso expandir, enfim. E aí quando tu toma essa rédea da tua vida, né? Você pegou aqui, agora eu vou controlar, eu vou conduzir. Eu vou levar para onde eu vou correr para onde eu quero ir. O ambiente. Eu vou puxar pro ambiente. O ambiente. Porque assim, quando tu faz isso, vai entrar naquele papo. Olha lá, agora virou arrogante. Olha lá. Ixi, olha lá, agora o cara é o blogueirinho, é o cara da rede social, é o metido, é o cara que deu sorte, é o cara Você que tá... não é mais a mesma pessoa, Não é mais a Rodrigo? mesma... Graças a Deus, né? Graças a Deus eu não sou, né? Porque, pô, senão que eu evoluir, né? Eu penso assim. Mas assim, e do outro lado? A tua visão do outro lado, por exemplo, quando você toma protagonismo. Esse ambiente, sei lá, de alguma forma, se você não tiver a convicção do que você quer, a chance de voltar pro nananeném aqui do conforto que a gente estava conversando é quase que certa? Eu acho que é relativo. Mas é relativo porque depende muito dos Sim. programas que estão instalados e né, do ímpeto e da tomada de decisão e da escolha da pessoa. Sim. Mas eu quero pegar primeiro esse ponto que você falou do outro que tá ali e tá falando, né? Virou arrogante, isso aqui. Vítima. Não faz o que tem que ser feito. Legal demais. Não tem isso. capacidade de fazer o que você tá fazendo. Conversar contigo, Dani. Tá demais, que é isso? É bem isso, é bem isso. E aí o que acontece? Não tem capacidade, gente. Eu falo com toda autoridade. Não tem capacidade mental, emocional e comportamental de fazer o que você tá fazendo, então por isso julga. E o julgamento também faz parte do não prosperar. Quando você julga o outro nesse sentido negativo, Sim. né? Você tá fazendo o quê? Você tá falando de quem? Do outro? Não, querido. Você tá falando de você. Porque é os seus olhos, é a sua lente. Sim. Então, toda vez que você julgar o outro, não é sobre o outro, porque o outro tá lá prosperando, ele tá crescendo, ele tá evoluindo, e você tá na merda, na vitimização. Você tá na falta da prosperidade, você tá na escassez, porque você não é capaz de fazer o que ele faz. E aí você julga e aponta porque ele teve coragem, ele fez. Além disso, fica parado também, né? Tá lá apontando, mas tá parado. Só aqui, ó, só com o dedinho, né? Exatamente. E aí, eu queria falar disso, porque acho que isso é bem importante. Pô, isso é top. Porque quando o outro fala, tudo que o outro falar é sobre ele, nunca é sobre você. Né? Porque ele não sabe da tua intenção. Então, é a lente dele, é os olhos dele. São os lixos emocionais que ele tem que curar, que ele tem que ressignificar até pra prosperar. Porque senão ele não vai prosperar. É que você falou. Se não você limpar, não vai. Agora, em contrapartida, a pessoa que tá fazendo isso, né, que deixou claro, que quer crescer, nananã, o que acontece? Aí vai entrar no poder de escolha e de decisão. Sim. Por quê? Se eu me manter em algumas crenças, por mais que eu queira, que eu vá, se eu quiser, se eu me manter em algumas crenças que podem estar ligadas a desapego, a deixar para trás, o medo
de não ser aceito e amado. Esse tipo de crença vai fazer a pessoa se manter e continuar naquele conforto que você falou. E às vezes pode ser crenças muito profundas. Sim. Porque a gente tem níveis de crenças, né? Sim. Então a gente tem as crenças superficiais, a gente tem as crenças intermediárias e a gente tem as crenças profundas. Que daí às vezes eu quero... Voltou e não vou. Que é esse ponto. Sim. Então, dependendo das crenças, pode te manter no ambiente, porque tem alguma crença ali profunda que você não consegue desligar, reprogramar ainda, não, ou não conseguiu ainda, né? Ver, enxergar, então pode voltar. Mas se o teu poder de decisão e de escolha tiver fincado na tua consciência, né? Na tua autoridade interna, Já era. Esquece. você vai, porque você vai usar os 200 Hz da coragem, que é agir com o core, com o coração, e vai. E aí, já vai falar um palavrão. Dane-se. Lembrem do meu nome. Dane-se o que o outro vai pensar. Isso é muito importante. E você vai, porque só você sabe do teu processo. Ninguém mais tá dentro de você para saber. E o maior BO da humanidade é a pessoa ficar pensando sobre o que o outro vai pensar. Imaginando o que o outro vai pensar. E por que ela faz isso? Porque o matching é pessoal, ela dá matching com ela. Então o que ela pensa dela, ela pensa do que o outro vai pensar. Simples assim, porque se eu falo, eu sou incrível, eu sou maravilhosa, se eu penso isso, se eu sinto isso, se isso tá integrado no meu corpo, e o outro falar assim, você é ridículo, eu vou falar assim, nos teus olhos, porque eu sou maravilhosa, querido. Sim. Agora, quando a pessoa fala, eu acho que eu quero, mas eu não consigo. E se eu for? E aí o outro vem e fala assim, não consegue? Deu match. Já era. Então não é sobre o que o outro só fala, mas é sobre o que você pensa sobre você. Por isso que você tem medo do julgamento do outro. Cara. Uau. São muitas particularidades, assim, Dani, né, Dani? A gente tinha que separar umas 8 horas pra trocar ideia aqui. Adoro, vamos um pau de imersão. É bem interessante, assim, eu faço lá, já fiz 2 imersões com a Dani, tô fazendo agora o Terapeuta Master. Sim. E também, além da Dani, eu venho nesse processo há muito tempo, assim, né, de busca, de um olhar diferente. Mas quando ela fala do protagonista, né, de você ser protagonista, realmente eu falo para todo mundo, assim, é o que o Napoleão Hill fala, né, você tem que ter muita coragem. Porque, como a Dani falou, tem vários níveis de crenças, né, e você tem que estar disposto a se afastar de muitas situações, muitas vezes de situações, lugares, pessoas. E aí é que a Dani falou, você tem que ter uma coragem muito firme para você seguir em frente, porque vai chegar no momento, as pessoas vão querer te desviar daquilo, né? E falando já nisso, Dani, hoje nós estaremos tão logo na sua palestra no Contra a Maré, que está inaugurando aí a sessão de 2026, nosso ano 2026. E para o empreendedor, hoje, na área continental, acho que como todas as áreas periféricas do Brasil, as pessoas ainda têm um conceito ainda de que você estudar, você fazer uma imersão, esses coach aí só falam besteira e tal. O que você tem para falar para essas pessoas que hoje são empreendedores, que estão iniciando, que precisam de várias técnicas, de várias ferramentas, de um estado emocional melhor, de um nível de consciência maior, mas ainda estão presos nisso, achando que é bobeira, que isso não serve. Você acha que essas pessoas têm chance de prosperar? Vou até rir. A minha resposta vai ser sorrindo, gente. Não é por ironia, é porque é o que é. Né? O CPF vem antes do CNPJ. Exatamente. Então, o que eu vejo? É o nível de consciência. O nível de consciência, ele é baseado no programa emocional que a pessoa traz. Né? Então, veja, eu gosto muito dessa frase da Louise Hay que diz, cada um é limitado pelo seu nível de consciência. Sim. Essa frase mudou a minha vida no sentido de relação com pessoas. Sim. Porque quando a pessoa me fala uma besteira dessa, igual que você né, já ouviu aí, dentro de mim, eu fico olhando pra pessoa assim, dentro de mim eu faço uma cara de paisagem e tô aqui comigo pensando, cada um é limitado pelo seu nível de consciência. E ali já quebra qualquer barreira com aquela pessoa. Por quê? Porque de fato ela não tem a mínima consciência da onde ela pode chegar, do que ela pode fazer, sabe? Do que realmente vale a pena. E por quê? Porque ela não se permite evoluir. Porque é uma questão de permissão. É uma questão de permissão. Então, se a pessoa não se permite, realmente ela não vai avançar. E assim, é óbvio que existem coaches, psicólogos, head trainers, né? Treinadores
como eu sou, treinadora mental, comportamental, existem pessoas assim falando um monte de merda por aí, fazendo um monte de baboseira. Então, a única coisa que a gente precisa dizer é filtre. Filtre as pessoas que você vai dar um palco. Filtre as pessoas que realmente tem uma experiência, tem uma solidez, a gente tem uma mentoria que chama PETAV, né? Que é um segundo nível depois do Master, que é uma mentoria justamente para fisioterapeutas de alto valor. Ou seja, para as pessoas que querem se posicionar, que querem realmente aumentar o seu valor ali. E o que eu falo sempre nessa mentoria? Cara, quanto mais você fizer, mais resultado você tem. Só que eu digo assim, pega profissionais experientes. Então, sente a experiência da pessoa. Porque você, se for um terapeuta de alto valor, você não precisa copiar. Você modela e traz a tua essência e isso vira autenticidade. Sim. E você consegue perceber quando a pessoa é autêntica. Você consegue sentir verdade. Sim. Então, quando você filtra pessoas assim, vai. Agora, tem um monte de gente falando besteira? Tem. Só que o problema é que as pessoas têm dificuldade até de filtrar para poder... e aí, elas fazem o quê? Elas julgam pelo nível de consciência delas. Sim. De novo. Então, vai julgar que não vale, que não sei o quê, que não sei o quê. Ela nem se permitiu, em algum momento, perceber que quem tá comandando ela é a mente dela, inconsciente, e ela nem sabe disso. E como diria Jung, ela vai viver isso e vai chamar isso de destino. Acreditando que o destino está proclamado para ela. Quando, na verdade, o poder está na nossa mente, nas nossas emoções, no nosso comportamento. E a gente determina o nosso destino. Mas essa pessoa não tem nem condições. Um exemplo bem simples assim é o seguinte. Que vem na minha cabeça. É mais fácil a pessoa fala assim, eu quero emagrecer. Vou entrar na academia, vou treinar, blá. Tudo bom, aí vamos lá. Depende do seu comportamento de ir para academia. E se você começar primeiramente com uma coisa já sua que vou me alimentar melhor. Vou beber mais água, vou acordar mais cedo. Vou começar a ter uma vida mais regrada, não vou exceder nas porcarias. Né? Uma coisa que já depende de você. E uma coisa que ela falou, que eu acho incrível e infelizmente acontece na grande maioria, e por isso que é legal a gente estar conversando com vocês sobre isso. Porque se você é uma pessoa que está nessa vibe, lembre-se o seguinte, a Dani deixou bem cravado isso para você na mente. Você se você for autorresponsável por você mesmo, nada... Ela falou isso, eu achei muito bacana e forte. O teu potencial do ser humano, ele é ilimitado. Eu acredito muito nisso, Dani. Eu falo muito com minha filha sobre isso. Sim. Opinião alheia. Eu falo, filha, olha, se desconecta de opinião alheia, porque isso não vai te agradar, não vai te levar em nada. Porque no final, mano, é o olhar de cada um. É como cada um vai ver as coisas. Eu falo muito sobre isso, porque ela é uma menina, tem 12 anos. Eu converso muito com ela sobre isso. Eu falo, filha, ela tá naquela fase das amizades, né? Minha amiga, aqueles grupinhos e tudo mais. Eu falo, olha, você tem que ter várias amizades. Amiga verdadeira, assim, que vai estar contigo, que vai sorrir contigo, que vai vibrar com você pelo teu sucesso, você é igual uma pepita de ouro. Você vai achar ali um diamante, é difícil. Vai ter? Tomara que sim. Tem pessoas que às vezes não conseguem ter, a encontrar essa pessoa, né? Mas o mais importante é você ter consciência de quem você é, a pessoa que você é, fala, você é incrível, você é maravilhosa, você tem que ter essa consciência, você tem essas habilidades, e por mais que digam do contrário, isso não tem que entrar na tua cabeça, porque não é verdade, né? E a maneira como você se sente, né, quem você é, você sabendo quem você é, acredito que qualquer outro tipo de ambiente negativo que venha tentar o que você falou, venha tentar de colocar um pensamento que não é seu, que não condiz com a tua verdade de quem você é, não vai pegar e você vai seguir adiante. E aí você vai virar o metido, o orgulhoso. Por quê? Porque você abriu mão disso, né? Eu acredito muito nisso, Dani, o que você está falando faz tudo super sentido, que assim, você bloqueou, você tem uma convicção. Uhum. E aí quando você tem uma convicção, acredito que a coragem, ela fica mais poderosa, né? Porque você consegue lidar com isso firme e vai embora e você não vai conseguir, tá metido. Beleza. E só anda pra frente. Você não vai ter outro olhar, não ser o teu foco, né? Eu acredito demais nisso aí, cara. Demais nisso aí. Uma consciência despertada, assim, realmente ela pode ir muito além. Eu falo até... A Dani com certeza já percebeu isso, né? Que ela foi a mentora das meninas lá. Mas eu fiquei muito feliz na segunda imersão de reencontrar as pessoas. Eu falei para minha esposa, como o trabalho da Dani é fantástico, porque eu encontro a Jolie.
Pô, ela hoje num outro patamar, muito diferente do que da menina que eu encontrei 3 anos antes lá na imersão. Você encontra a Eni, né, Eni Marques. Pô, ela numa situação hoje completamente diferente do que eu encontrei na primeira imersão. Aí você vê o quanto o trabalho realmente focado com um profissional sério vai te trazer um resultado, né? Então hoje assim, isso ficou muito claro lá. E o Joel J, pegar até um corte aí com o Joel J. O que acontece? Ele falou esses dias, perguntado qual era o conselho, você só pode dar um conselho para o seu filho. Qual conselho você daria, Joel? Ele falou, para ele acreditar muito, muito forte nele. Se eu posso só dar um, era isso. Para ele ter uma confiança plena nele. Porque isso resolveria tudo o resto. Então, realmente, quando a pessoa tá com uma força muito grande, ela tem essa confiança. Por exemplo, e essas paradigmas que a Dani falou, o local que nós estamos, eu falei assim, pô, eu tô sendo provocativo, Dani, nesse processo meu de terapeuta. Eu falo, pô, você é terapeuta, pô, não sei o que você é terapeuta. Cheguei num lugar, você é terapeuta, tô estudando, pô, vai ser legal e tal. O cara falou, pô, ele tá louco, isso é difícil, não é assim não e tal, não sei o que, e a pessoa ficou. Aí eu perguntei pra essa pessoa, falei assim, o que levou a pessoa a ser uma grande terapeuta? É igual no caso da Dani. O que levou a Dani a ser uma grande terapeuta hoje? São 15 anos de estudo. 15 anos. Exemplo. Aí eu falei, agora a questão é, eu sei que eu vou ser um grande terapeuta porque eu vou pagar o preço, eu quero estudar, vou fazer imersões, e um dia eu vou ser um bom terapeuta, um ótimo terapeuta, mas por quê? Eu sei que eu vou pagar um preço. Eu falei, é sobre isso. Então, você vê as pessoas grandes, hoje você vê uma Dani, você vê um Rodrigo, porque hoje ele é um case de sucesso, Dani, para ver o quanto o ambiente muda a vida das pessoas. O Rodrigo, em 6 meses, profissionalmente, está tendo resultado. Graças a Deus. Dobrou, assim, acho que podemos falar o faturamento dele. Ele é o melhor case do Contra a Maré. Impressionante, mudando de ambiente e tal. Então eu falo para as pessoas, é possível uma consciência, e a consciência é isso. Pô, se você quer chegar em determinado local, esteja disposto a pagar o preço. E a Dani, e eu falo para todo mundo, gente, você quer estudar, você quer evoluir, você quer ter um profissional sério, entre em contato com a Dani. E a gente já vai falar, Dani, para você apresentar sobre o seu livro que está aí também, Como Vencer Barreiras, que é o que todo mundo quer, né? Rapaz, tem todo mundo com barreira aí. É o sonho de consumo de todo mundo. As pessoas querem vencer essas barreiras. Fala um pouquinho do seu livro, que o título é esse, Dani. Falo. Antes de eu falar, eu posso só fazer Fica à vontade, Por favor, Dani. A casa é sua. Ficou na minha cabeça. Eu falei, tem que falar. Que é do pagar o preço. E que tem a ver também com a questão do livro, né? Que é uma barreira. E com a questão do ambiente, aquela hora que você falou de moldar, eu acabei não voltando ali. E aí agora eu lembrei, falei, deixa eu fazer esse download. O ambiente molda realmente pessoas, né? E por que molda? Porque o ambiente é constituído de todo o processo energético mental. Sim. E do sentimento. Então, assim, tudo é energia. Na hora que a gente tá pensando, a gente tá mandando uma onda. Aí você tá num ambiente onde tem várias pessoas com várias crenças limitantes, aquilo ali está sendo moldado. Aquele ambiente está sendo moldado por aquelas crenças. Vem alguém com uma crença diferente, destoa. Sim. Então, era só para dizer que, sobre aquela coisa da decisão, né? Que quando a pessoa, por exemplo, num ambiente que ela não sente mais que ela faz parte, porque ela expandiu a consciência, ela quebrou algumas crenças limitantes, ela foi para um outro nível de consciência. E aí ela vai olhar para aquela dimensão daquele ambiente e ela não se encaixa, não cabe mais. Isso não significa que quem está ali pode em algum outro momento sair, mas se ela já percebeu, o que acontece? E aí ela entrou naquela coisa da decisão, né? Ela vai para um outro ambiente que seja mais favorável para ela. Mas assim, se você quer crescer, é óbvio que você tem que estar em ambientes onde tenham pessoas que já tenham uma mentalidade expandida e próspera. Sim. Cada vez mais, né? Porque se eu quero crescer, mas eu continuo naquele ambiente... Já era, você vai... Águia anda com águia. É isso mesmo. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Sim. E tá tudo bem, as pessoas que não quiserem ficam lá. Mas é isso, né? Então, assim, o ambiente realmente ele molda e é muito louco, gente. Você tá num ambiente, por exemplo, que você fala assim, eu nunca imaginava estar aqui. E de repente você se conecta com aqueles perfis, com aquelas pessoas, seja de negócio, seja de empresa, seja de prosperidade, seja do que for. E aí, quando você entra e sente aquela atmosfera, você fala, nossa. E um exemplo disso foi quando eu comecei a fazer os treinamentos nos hotéis. Eu tive uma aluna que ela morava no Guarujá, numa comunidade,
E eu não sei como, na época, eu não lembro, foi uma das primeiras turmas do VBIE, do Vencendo Barreiras de Inteligência Emocional. Ela conseguiu ir pra imersão, alguém pagou pra ela, eu não lembro como é que foi. Eu sei que ela conseguiu ir. E aí eu lembro que era no Hotel Transamérica, que a gente ia fazer, era um hotel muito legal, de uma rede muito bacana, ia ser lá. E aí ela foi, e quando chegou lá no dia, a gente almoçou lá no restaurante, todo mundo almoçou no restaurante do hotel e tal, e é um outro ambiente. Sim. Né? E daí eu vi que ela sentou com uma pessoa, mais lá no cantinho, assim, e depois que passou ali o almoço, pra mim, normal, você tá lá, você come, já tá acostumada com aquele ambiente, né? Mas eu não tinha dimensão do que aquilo estava causando naquela pessoa. Aí quando terminou o processo, a gente entrou pra dar início lá na segunda etapa, teve um momento lá depois de intervalo, e aí ela me chamou, ela fez questão de me chamar e veio falar pra mim. Me agradeceu, ela falou assim, eu tô te agradecendo, Dani, imensamente por eu estar aqui hoje. E aí eu falei, tá bom, que bom, né? O que aconteceu com você? Qual foi a dinâmica que te ajudou? Ela, não. Várias dinâmicas, aí foi contando várias coisas, mas não é só sobre isso. É sobre a experiência que eu tô vivendo de estar nesse ambiente. E aí eu falei, caraca, mas tipo o quê? Ela, eu nunca imaginei comer num restaurante igual esse que a gente comeu. Olha só. Então, quer dizer, ela se sentia indigna e não capaz de estar ali, não merecedora, em primeiro momento. Ela entrou com essa sensação, que isso tudo ela me contou. Só que foi passando o dia, foi passando o movimento, ela falou, sabe o que eu entendi? Que eu posso estar num ambiente desse, que eu também mereço estar aqui. Eu falei, é óbvio que você merece. Mas olha só, a mentalidade de escassez que foi construída porque ela morava num lugar onde ela só visualizava isso. Então, à medida que ela foi para um outro ambiente, né, tomou em taça, comeu num prato com várias coisas e se sentiu ali, ela primeiro foi uma recusa. O corpo dela não aceitou estar ali. Sim. A mente dela não aceitou. Mas aí foi passando o dia, 12 horas de imersão, e aí ela foi sentindo, né, até a hora do almoço, e depois do almoço ela foi sentindo que ela poderia sim, e aí ela me agradeceu por isso. Eu falei, cara, olha que loucura. Doido. Então ali pra mim foi a maior prova, né, assim, concreta, de como realmente o ambiente molda as pessoas. E aí imagine você repetindo cada vez mais esse tipo de ambiente. É óbvio que você vai se moldar mais aquilo. Sim. Então esse era uma coisinha que eu queria trazer. E o livro, Dani? E aí, o livro, que é Pagar o Preço. Que é o que o Enir falou, vou associar aqui, né? Porque quando eu falo assim, quem quer prosperar? Todo mundo vai querer. Todo mundo quer. Todo mundo levanta a mão. Certo? Aparentemente, né? Quer e prosperar, aí, né? eu falo assim, quem quer pagar o preço para prosperar? Aí o assunto já muda, né? Aí já algumas mãos já começam a baixar, já. Já fica aqui assim, né? E aí quando você pergunta, quem está pagando o preço para prosperar? Aí é menos ou mais, Dani, quando tu faz essa pergunta nas imersões? Só vai descendo. Só vai descendo? Ah, meu Deus. Então, o que significa, gente, né? Quando eu criei esse livro, eu cocriei ele em 3 meses. Que é o poder da cocriação, da nossa mente expandida, da consciência, de criar com o Criador. Sim. Né? Porque nós somos co-criadores. Esse é um dos pontos sobre a questão da prosperidade. Porque muita gente ainda tem a visão enfim, a crença de que existe um Deus fora de você. E que Ele vai fazer por você se você for XYZ. E aí a pessoa tá esperando, não é protagonista. Sim. Tá esperando algo acontecer de fora para dentro. E quem paga o preço entende que é de dentro para fora e que não existe um Deus fora de você. Que isso foi uma coisa criada há milênios de anos atrás e que essa crença limitante permeia até hoje. Sim. Só que agora, com a transição planetária, com a nova era, muita gente já despertou e já entendeu que você é Deus. Sim. Você é imagem e semelhança. Existe uma partícula chamada bóson de Higgs, que é a partícula de Deus em nós. A física quântica já prova isso, já mostra isso. Ou seja, se eu sou Deus, se eu sou uma partícula de Deus, eu posso tudo. Sim. E à medida que eu posso tudo e que eu mereço o melhor e que eu posso ser abundante, o que eu vou fazer? Eu vou começar a pagar o preço. Eu vou vencendo as barreiras da minha mente, do meu coração, que foram criadas através das experiências que eu vivi, mas eu vou dissolvendo isso, eu vou reprogramando, eu vou ressignificando, vou vencendo essas barreiras internas e pagando o preço para prosperar em todas as áreas da vida.
Uau. Então, quando, né, eu já tinha entendido isso há muito tempo e tal, e aí já tava essa coisa de fazer um livro. E aí, eu fui co-criar. Falei, então eu vou co-criar o livro agora, que agora é isso. Eu tinha mudado pra Jundiaí, tinha passado o período da mudança, né, dos desdobramentos da mudança, que todo mundo passa quando muda. Sim. Toda mudança é um desdobramento. mudança. Você pensa que é só mudança, mas vem vários desdobramentos juntos, né? Sim, qualquer tipo de mudança, seja física ou outras, né? E aí, eu falei, vou começar a fazer técnica agora pra co-criar. Técnicas de reprogramação mesmo mental, né? E cocriação. E aí comecei a fazer as técnicas, e aí falei, é o livro. Aí eu fiz o meu painel holográfico, coloquei no meu celular meu painel holográfico, o Board Vision, né? Como alguns chamam, né? O quadro da visão. E aí no livro, eu já tinha colocado eu assinando o livro, a foto de eu assinando o livro, e o nome eu escrevi, porque eu peguei uma imagem, né? E escrevi o nome, nome do livro, Como Vencer Barreiras e Prosperar em Todas as Áreas da Vida. Porque a minha história vem de vencer barreiras. Quando eu fiz o primeiro treinamento, criei o primeiro treinamento Vencendo Barreiras, eu falei, tem que ser um nome que condiza com a minha essência e com o que eu faço. Sim. Ali eu já estava desperta. Então o nome que veio, Vencendo Barreiras. Então foi uma linha de Vencendo Barreiras. Vencendo Barreiras de Inteligência Emocional. Vencendo Barreiras Missão de Vida. Vencendo Barreiras para uma mentalidade e liberdade financeira. Vencendo Barreiras para alta performance. Aí... Agora, vencendo barreiras para prosperidade. Por quê? Porque prosperar não é sobre o ter, é sobre o ser. E aí eu já tinha entendido, aprendido isso. Eu falei, é isso. Aí escrevi o nome. Eu, lá na imagem, uma imagem de uma mão assinando um autógrafo. E coloquei o negocinho, best-seller. Beleza. E aí comecei as técnicas. Em menos de um mês, eu já tinha escrito o livro, já tinha vindo tudo, tal, botei bala, e aí eu falei, vamos fazer o treinamento, né, Vencendo Barreiras Prosperidade, que é o 5º elemento dos Vencendo Barreiras, e já vamos divulgar o livro. E aí o livro veio, gente. Então o que isso significa? Foi uma cocriação que a gente chama em velocidade da luz, porque foi muito rápida. Sim, 3 meses. Só que nós somos luz. Sim. Mas as barreiras internas nos impediram de ver. Então quando a gente enxerga, a gente vai aumentando aquela autoconfiança, aquela segurança, porque eu sou Deus. Sim, né? sim. Eu sou Deus. Prazer, eu sou Deus. Prazer, eu sou Deus. Prazer, Deus. Né? E aí você sente isso, as suas células começam a vibrar isso, então você pode, tudo aquilo que a sua mente conceber, você pode realizar, desde que você esteja alinhado. E aí nasceu este livro, Como Vencer Barreiras e Prosperar em Todas as Áreas da Vida. Então aqui é como um dos alunos que estava no coquetel do lançamento falou, que ele via esse livro como um mapa. Ele não tinha lido, ele estava no coquetel, né? Ele comprou o ingresso e ganhou o livro. E aí ele falou, eu vejo esse livro como um mapa. E é exatamente o que esse livro significa. Um mapa para como você pode vencer as suas barreiras em todas as áreas da vida. Então tem práticas, já que você pode fazer, né? Algumas práticas aqui para ajudar. E aí hoje eu vinha falando com a Adri, e a Adri falou assim, eu tô lendo o seu livro, Dani, e parece você falando com a gente. Falei, essa era a ideia. E esse é o feedback que muita gente me dá, que muita gente já leu, que me conhece, fala, nossa, parece que é você falando com a gente no livro, dando treinamento. Isso é legal demais. Essa experiência de... É como se tivesse uma Dani particular aqui, né? Cabeceira. Cabeceira, né? A Dani, ó, se liga aqui. Dani, Protegidas, nós vamos ter agora a palestra. O papo tá, meu Deus, tá muito bom. Nós vamos marcar outro podcast com a Dani, com certeza. Mas agora antes de acabar, a gente sempre faz, sabe, um lado muito bacana, Dani. A gente quer evidenciar o seu trabalho, mostrar para as pessoas que nos seguem. Então, se hoje você tem um livro, as pessoas podem comprar fisicamente, pode comprar do digital através do Instagram da Dani, que vai estar aparecendo. Dani, fala um pouco agora dos seus cursos. A gente quer que você venda agora todos os seus produtos, seus serviços. Fala um pouquinho agora dos seus cursos para que as pessoas possam entender, de repente, o que a Dani pode ajudar ali na vida delas ali. Okay. Demais. Para falar dos meus cursos, já quero falar, né? Porque como são empreendedores também que vão assistir aqui, enfim, outras pessoas, quem não vende, gente, não prospera. Sim. Vendas é prosperidade. Amar vender é amar ser próspero. Sim. Então é muito importante que a gente venda, porque é da onde vem o nosso retorno, né? Então só para já deixar mais esse download aí também. E aí quem tem problema com venda vai falar, ai, vai vender. Eu já fui essa pessoa também, né? Ai, vai falar não sei o quê. Só que isso é sobre você. De novo, né? Sim. Porque realmente a venda é o que traz prosperidade. Então, veja,
como que eu ajudo as pessoas hoje? Quem precisar decidir, né, expandir a consciência, despertar, porque hoje só existe 2 tipos de pessoa no mundo. 2 classificações de grupos de pessoas no mundo. As pessoas que estão dormindo e as pessoas que estão despertas. Então, ou você tá num lado ou você tá no outro. Sim. Se você tá dormindo na Matrix, você precisa acordar, despertar. E se você já tá desperto, você precisa avançar nesse caminho de evolução. Então, eu criei o que a gente chama de caminho da evolução, que é justamente para ajudar pessoas em vários momentos do seu caminho. Cada um tá numa parte do seu caminho, Sim. né? Então, como funciona o caminho da evolução? Eu posso te ajudar através de atendimento individual. Eu ainda presto, né, alguns atendimentos individuais, como mentora mesmo e treinadora. Não atuo especificamente como psicóloga, assim, sabe? Aquela rigidez, não, porque eu saí da caixa, então não tem como eu seguir aqui ali. Então eu aplico o meu método nos meus atendimentos individuais. Essa é uma forma que eu ainda ajudo as pessoas. A outra forma é mentorando terapeutas, formando terapeutas, e aí tem vários cursos e treinamentos digital, que a pessoa pode... Tudo é digital hoje, né? Assim, o atendimento é online também, as mentorias são online, algumas com aulas gravadas e, ao mesmo tempo, aulas online ao vivo. Uhum. Outras e os treinamentos são todos gravados. Então, tem vários tipos de treinamento, de curso. Tem curso de cocriação para trabalhar metas, tem curso de reprogramação avançada para prosperidade, tem treinamento de inteligência emocional, tem treinamento de alta performance. Todos esses Vencendo Barreiras que foram presenciais, Sim. eles já estão sendo todos digitalizados agora, para também atender, né, as pessoas que precisam e que querem fazer em qualquer momento da sua vida, da sua, enfim, sua jornada. Da sua jornada, exatamente, nesse caminho da evolução. Então tem para todos os gostos. Tem também, por exemplo, quem quer se formar em terapeuta da nova era, a gente hoje usa muito a mesa radiônica. Então, assim, a gente não falou isso aqui, também não é uma coisa que a gente vai explorar hoje, eu sei, mas eu fui uma das contatadas. Isso não posso deixar de falar, porque como eu mentoro pessoas da nova era, então, no caso, se você já tá nesse despertar, nesse nível de consciência dos despertos, eu fui contatada, né, por seres extraterrestres, pelos arcturianos, o ano passado, quando eu me mudei para Jundiaí. E aí ali eu recebi uma mensagem que eu ajudaria pessoas de outras formas também nessa expansão da consciência. E aí veio essa mesa que chama Mesa Cristalina Arcturiana. Então hoje eu formo também pessoas que queiram atuar com essa mesa, onde todo o processo de limpeza nos 4 corpos, né, mental, espiritual, emocional e o próprio corpo físico, são feitas através desta equipe arcturiana também, que auxilia aí no processo de regeneração e expansão da consciência da Terra também. Sim. Então também tem para quem tá nesse nível do despertar. Agora, Sim. às vezes não é o teu nível, você vai falar assim, meu Deus do céu, imagina, não existe extraterrestre. Eu sei, eu também falava isso, até que eu fui contatada. Então hoje eu vejo que, né? Não é bem por aí, né? E essas questões vão ficar cada vez mais claras, mais aparentes, né? Os contatos, as conexões. Porque, afinal de contas, existe muito mais além do que a gente acha aqui do planeta Terra. O cosmos tá aí. Tudo é uma energia cósmica, todo esse movimento cósmico tecnológico, né? A física quântica já mostra isso. Enfim. Mas talvez isso seja um papo para outro podcast. Mas é que eu quero dizer que também tem essa possibilidade. Então, tem desde o teu início, que é curar a tua criança interior ferida. Você quer começar a limpar esses lixos emocionais, né? Você quer começar a realmente tirar esse peso, essas bagagens que você não aguenta mais, de coisas que você não sabe resolver? Tem o início ali para isso e depois você vai avançando. Top, né? Dani, agora a gente tá chegando no nosso final, que é uma pena, por causa do evento que a gente tem. E eu quero te fazer uma pergunta, a pergunta final. A pergunta final é a seguinte, Dani. Até beber uma água. A pergunta final é a seguinte. Que conselho a Dani de hoje daria para a Dani lá do início? Lá do início a criança ou lá do início ainda adulta? A que você achar melhor. Tá, é o mesmo conselho que quando eu fiz a minha carta, depois que eu curei a minha criança interior ferida, eu fiz uma cartinha para ela, justamente respondendo algumas perguntas nesse sentido. E aí eu disse para ela que ela conseguiria,
que ela era foda e que ela estava aqui para viver a melhor experiência enquanto ela estivesse encarnada neste planeta, nesta vida, nesta realidade. Top demais. Nizão, é uma pena que o tempo é curto, Nizão. Pô, cara, você tá maluco. Eu sou, pra finalizar, Protegidos, é uma pena, foi muito rápido, mas eu sou meio intuitivo e tem algumas vezes que as pessoas sentam nessa mesa, a gente fala que o nosso podcast tem uma essência. As pessoas têm que sentar aqui e sair melhores aqui, que a gente possa reencontrar essas pessoas muito melhor. Dani, uma coisa que vem intuitivamente, não precisa tu responder, é só um que vem intuitivamente muito grande. Eu vejo uma Dani Marques muito grande no digital, Dani. Eu vejo ela muito grande no digital. Já tá co-criando. Explore ao máximo. Você é top demais, você tem que... Explore ao máximo. Pegue as melhores pessoas, segure as pessoas, pesquise esse universo, pois a Dani Marques vai chegar em todo o Brasil com muita força. Essa aqui vem intuitivamente. Tá? Você siga isso no coração. Protegidos, é uma pena. Estamos aqui também com a Adriana, que é uma mentora também, que hoje é uma terapeuta master também da cidade de Itapevi. Também tá fazendo trabalho, é uma aluna também da Dani. Outra pessoa que está aí também pagando preço há muitos anos, estudando, se aperfeiçoando. Muito obrigado por estar conosco aqui. Protegidos, é sobre isso. E aí, para finalizar, tem uma frase que eu sempre falo, Dani, que foi o seguinte. Isso há 20 e poucos anos atrás, eu vinha do trabalho muito mal, seu nível de consciência desperto estava com crise do pânico. E aí eu cheguei em casa, pensei que ia morrer, desesperado, vou morrer, não tinha ninguém em casa, eu falei, agora eu morri de vez. E aí eu fui lá, lembrei que minha avó tinha me dado muitos livros, eu pego um livro desse, e daqui a pouco eu abro um desespero assim, quando tá lá, que eu abro o livro, tá assim. Confiemos em Jesus sempre. Ele costuma surpreender. Estende as suas mãos, pois a mão dele sempre está estendida. É sobre isso, Protegidas. Um feliz 2026. O podcast aqui vai bombar com várias pessoas como a Dani aqui esse ano. Vamos arrebentar tudo. Tamo junto. Contras. Valeu, galera. Aquele abraço. Ó, muito obrigado, Dani. Pra crescer, tem que pagar o preço, hein? Paga um abraço. Tem que pagar o preço. Obrigado, tchau, tchau. Dani. Gratidão.